7h36. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá e hoje estamos recebendo aqui a doutora Ariane Alessio, que é médica oftalmologista. Bom dia, Ariane. Tudo bem, querida? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Hoje nós estamos falando aqui, nosso tema aqui, abril, parece que para as lutas, né, no caso, pela saúde, né, das pessoas, faltou mês, né? E aí tem meses, por exemplo, que tem mais de uma cor, no caso aqui, mais de uma frente de luta por alguma coisa. Salvo engano, abril também, além da luta contra a cegueira, é do autismo. Mas o nosso foco hoje aqui, o nosso foco é cegueira. Ariane, quais os principais doenças que levam à cegueira, a diferença, né, porque você pode nascer, né, com ser congênito, pode nascer com esse problema, como pode adquirir durante a vida. Alguns por acidente, algum tipo de acidente, e tem os causados por doenças, que é onde a gente pode interferir. Pois não. Então, as principais causas, elas variam entre o público infantil e o adulto, né? As principais causas de cegueira do adulto são catarata, glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade. Essas 4 doenças, elas podem ser prevenidas, atenuadas, fazendo um exame regular com um oftalmologista, com vários tipos de ações para diminuir a causa, né, diminuir a quantidade de cegos. Na infância, a gente vai ter outras causas, como a catarata congênita, o glaucoma congênito, a retinopatia da prematuridade. E aí na infância também se tem a importância do exame do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, logo nos primeiros dias de vida. É obrigatório ter esse Olha, hoje sim. Hoje é obrigatório fazer o teste do olhinho. O que acontece é que às vezes sai da maternidade sem fazer, e aí precisa depois os pais correrem atrás, né? Mas normalmente é feito dentro da maternidade. Tá bom. Com relação ao cuidado com a visão, a gente fala aqui, sempre a gente cita aqui que o brasileiro não cuida de saúde, ele cuida da doença, né? Então ele vai cuidar, a doença instalada ele vai tentar curar. Isso. Mas a prevenção, que é cuidar da saúde enquanto você a tem, para que ela permaneça, não é uma preocupação tão imediata, por incrível que pareça, de todo mundo. Da maioria, pelo menos. Da maioria. Quando se trata de visão, a pessoa está enxergando, ele não nota ele não nota a utilidade, ele não se imagina sem. O ato de olhar é algo tão comum e normal que a pessoa não se imagina sem. Vai em alguns casos, quando chega assim na minha idade, que a visão já não é igual era, que você tem que usar o recurso de óculos. Algumas, claro, crianças que têm problemas desde cedo, que vão precisar usar óculos durante a vida. Os que não precisam, não encaram assim a visão como algo que tem que ser cuidada, né? No máximo um óculos escuro lá, mas porque causa desconforto, né? Não é para cuidar da visão, é para não causar desconforto somente. E até a escolha do óculos de acordo com como fica no meu rosto aqui, né? Se encaixou, tá. Qual que é o conselho para se cuidar e quando as pessoas precisam e não sabem ainda, né? Ele está tendo um problema na visão e não está entendendo o que está se passando direito e acha que vai passar, né? Eu só estou cansado, a visão está cansada, fiquei na frente do computador muito tempo, no telefone muito tempo, no celular muito tempo, na internet, e acabei forçando a visão, é só isso. Quando é que a pessoa, olha, amigo, então, vai procurar ajuda médica porque o teu caso pode piorar muito? Então, você falou um ponto bem importante, que inicialmente o ideal seria ser a prevenção.
A prevenção ela deve ser feita através de exames oftalmológicos anuais. Isso desde o nascimento. Então, assim, deveria ser uma rotina na população procurar um médico oftalmologista mesmo quando não tem sintomas. Porque a maioria das doenças, elas têm um início, principalmente doenças crônicas, o início silencioso. E acabam levando a cegueira sem você nem perceber, pelo fato de que demora tempo, então você vai perdendo essa visão aos poucos, você vai se adaptando, o ser humano ele é muito adaptável, então ele se adapta a essas condições, e quando realmente percebe que a visão já está ruim, ela já realmente está numa situação crítica, e às vezes, dependendo da doença, a gente não tem muito o que fazer. Então, assim, é importante manter esse cuidado de prevenção, mas quando você tiver qualquer tipo de dor na região da fronte, na região do globo ocular, vermelhidão, essa fadiga que você falou, né, embaçamento visual fugaz, tudo isso você já deve procurar um oftalmologista. O embaçamento fugaz. Vamos lá, esse que de vez em quando dá uma embaçadinha assim na visão da pessoa e depois ela volta ao normal. O que pode ser isso? Várias coisas. Vamos lá, entre elas. Pode ser uma coisa simples, que vai acometer todo mundo, como a presbiopia, que é uma doença que acomete a partir dos 40 anos, aquela dificuldade que o pessoal chama de braço curto, né? Então, graus refrativos, pode ser. Porém, ela pode começar também como uma doença chamada ceratocone, pode ser alguma alteração na retina. O que é um ceratocone? Pareceu um nome sobrenome italiano. Ceratocone é uma doença da córnea que começa ali pelos 8, 9 anos de idade, e ela é extremamente debilitante porque ela pega o ser humano numa fase de vida produtiva, né? Ela é uma deformidade, a córnea começa a ter um formato de cone. Cerato é córnea, cone é o formato. E você não consegue mais corrigir com óculos. Então, a correção dessa visão, ela passa a ser através ou de cirurgias ou de lentes de contato, que o pessoal chama de vidro, que é aquela lente de contato dura. Para continuar ali, né, eu te interrompi, sobre os motivos que uma pessoa pode ter assim, um embaçamento na visão. E esse embaçamento que retorna, né? Estou olhando para lá, deu uma embaçadinha, parece que está meio longe agora, mas depois eu consigo ver normal aquilo ali numa outra situação. Um desses motivos bem importante, que é importante investigar, é a própria diabetes, tá? A alteração da glicemia, ela faz alterações da visão momentâneas, e para já estar com alguma alteração na visão, a diabetes ela já está em algum nível importante. E ela é uma doença silenciosa, até você começar a ter os sintomas. E depois que tem, a maioria das pessoas tem uma resistência muito grande em tratar. Então, ela começa a fazer lesão, microlesões nos órgãos, e os olhos são um dos principais acometidos. Então, você vai ter uma cegueira aí que é difícil reverter. O tratamento é longo, é caro e é complicado. Fidelis. Bom dia, doutora Ariane. Bom dia. Muito bom ter uma pessoa aqui com esse conhecimento. Porque Pessoa de visão aqui. Uma pessoa de visão. Para manter o foco. Se deixar, a gente fala de política de manhã toda aqui, né? Mas olha, esse assunto muito me interessa. Acredito que a toda a sociedade também. E vou te contar um caso. Tirei uma foto do... Não é consulta não, né? Não, é um caso que eu acho que pode alertar as pessoas também. Tirei uma foto do meu filho alguns anos atrás, junto com a minha mãe, o netinho e a avó. E era aniversário de alguém, nós postamos nas redes sociais. Um amigo meu viu e falou assim: olha o fundo do olho do teu filho na foto, tá opaco. Acabei de ver uma matéria que pode ser um câncer, vai fazer um exame correndo. Era um domingo, na segunda-feira amanheci no oftalmologista. Foi fazer o exame e o médico, na ocasião, estava eu, meu filho e minha esposa, falou assim: olha, ele está cego desse olho, ele tem 5% da visão. Eu falei: como assim? E deu o maior susto no meu filho, né? Estou cego. Eu falei: ele tem toxoplasmose, pode fazer retinografia, que isso aqui é característico de toxoplasmose. E nós fizemos os exames, os tratamentos, e até hoje tratamos realmente. Ele recuperou alguma coisinha.
Mas o que eu queria saber é exatamente isso. A prevenção para esse tipo de situação, o que pode ser feito? As pessoas porque eu fiquei sabendo que tem pessoas que vão fazer exame de vista para tirar carteira de motorista e ficam sabendo que tem toxoplasmose. É assim mesmo? Sim, porque normalmente ela acomete crianças e aí, igual eu falei, a gente tem uma capacidade de adaptação incrível. Então as crianças elas lidam muito bem com a visão de um olho só. Ou às vezes até com baixa visão, elas crescem acostumadas, elas não entendem que existe uma visão melhor que aquela. Entendeu? Então elas crescem e se adaptam ao meio, né, desenvolvem outros sentidos e acabam não tendo essa sabedoria de que tem essa dificuldade visual. E isso é muito comum não só com toxoplasmose, mas com várias outras doenças da infância. A criança normalmente ela não percebe, é difícil ela virar e falar: pai, eu preciso de uma consulta, eu não estou enxergando bem. Normalmente os sintomas são uma dificuldade na escola, às vezes até uma suspeita de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque ela não consegue se conectar com aquilo, ela não consegue parar para prestar atenção, é uma coisa que ela não enxerga. Então, hoje as doenças, tem muita doença psicológica envolvida nessa parte de baixa de visão das crianças. Então, tem sim a toxoplasmose, ela pode fazer a lesão e ela pode recidivar, inclusive até no outro olho. Então, por isso precisa sim do acompanhamento e tratamento. E nesse caso, já sabendo que tem a toxoplasmose, porque é uma cicatriz, né, onde você teve ali a inflamação, a lesão, aquilo fica uma cicatriz, então não tem um retorno da visão daquele olho mais. Ou naquela parcela, né? Porque às vezes não pega toda a visão, mas pega uma parcela ali da visão, fica enxergando uma bolinha preta. E aí, então, qualquer caso de olho vermelho ou embaçamento precisa ser urgentemente procurado ao oftalmologista, porque precisa começar o tratamento exatamente naquele momento. 7h49, Vinícius. Muito bem, bom dia, Ariane. Prazer muito grande te receber aqui. Obrigado pela aceitação, tá, do convite. Então, o que eu quero te perguntar sobre o acesso, porque assim, a oftalmologia é uma especialidade, né? Como você bem sabe, você, além do curso de medicina, você tem a residência, né, em oftalmologia, né? É uma especialização, né? E especialidades têm pouca presença no interior, né? Elas são mais concentradas aqui, né, na capital, nos grandes centros, né? Toda vez que eu vou no meu oftalmo, que é o Rodrigo do IMO, ali, né? Vocês devem conhecer, lá de Ribeirão Preto, sim, formou aqui pelo FMT, né? Eu vejo muita gente do interior ali, né? Então, o que eu quero te perguntar? Como é que está a distribuição, né, essa interiorização dos oftalmologistas pelo interior e a cirurgia de catarata, né? Como é que está a fila, né? Porque isso foi muito polêmico na época do governo Pedro Táxi, né? Que tinha a caravana da transformação, aquela cirurgia de catarata, né? Mas como é que está esse acesso, né, à cirurgia de catarata e a presença de oftalmologistas, especialmente no interior do estado? A gente tem interior já forte, com bastante oftalmologista na região ali de Sinop, Sorriso, Lucas, né, Rondonópolis. Então, essas principais polos, a gente já tem bastante presença de oftalmologistas. Porém, assim, sim, ainda existe cidades mais de difícil acesso, né, com uma falta desse profissional. Tá? Então, a gente tem também, mesmo com o interior já bem desenvolvido nessas áreas, a gente tem um deslocamento aqui para Cuiabá, porque determinadas doenças, às vezes, têm que vir para cá. Doenças que precisam... A minha especialidade, inclusive, eu faço parte do banco de olhos aqui de Cuiabá e faço os transplantes de córnea. E transplante de córnea é feito só aqui. Então, se um paciente necessita desse tipo de tratamento, ele precisa ser encaminhado para cá. Tá? Então, ainda tem, sim, bastante campo para abranger a sociedade de oftalmologistas aqui do Mato Grosso. Tem feito campanhas para fazer atendimentos aí no interior, então tem feito o seu trabalho, mas ainda tem sim um desfalque em algumas cidades. Agora, quanto à cirurgia de catarata,
A abrangência tem aumentado. Ainda tem, porque assim, cada ano aumenta muito mais em relação à população, né? A população está envelhecendo, então aumenta muito mais a quantidade de pessoas que começam a ter esse tipo de problema. Mas tem tido alguns programas, sim, para tentar acelerar essa parte aí de fazer a cirurgia de catarata. Tá. Bom, 7 horas e 52 minutos, final do nosso programa aqui. Quando a gente está falando de está se referindo a alguma coisa, é incrível quando a gente presta atenção, né? Você, como médica, quando você olha para uma pessoa, você já fica analisando os olhos, etc e tal. Hoje você foi analisada aqui. A simetria que você tem entre os olhos é muito boa, porque normalmente você tem um olho que é um pouco diferente, um maior, outro uma bolinha mais para cá. Você tem uma simetria bacana. Obrigada. E eu quero agradecer aqui a doutora que hoje nos brindou aqui com a sua presença, doutora Ariane Alessio. Obrigadão. Obrigada. Obrigado, Vinícius.